Sejam todos bem-vindos ao meu canal Padre Marcos Maria dos Santos. Desde já eu convido a você a dar o seu like, dar o seu joinha, que você também possa se inscrever se você não é inscrito e também escrever as suas dúvidas se você tem dúvidas referente à doutrina católica. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Capítulo 10, versículo 27 a 30. Naquele tempo disse Jesus: As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las da minha mão. Meu Pai, que me deu essas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nas palavras do Santo Evangelho, perdoe os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos nesse quarto domingo da Páscoa, chamado também Domingo do Bom Pastor, em que nós refletimos a figura de Jesus como o bom pastor que é, o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, o pastor que vem resgatar as suas ovelhas, o pastor que, como ele mesmo diz em outro momento do Evangelho, é o bom pastor que deixa as 99 para poder ir atrás daquela uma ovelha que está perdida para resgatar. Contrapartida também, lembramos os pastores da igreja, os pastores que são os ministros ordenados. Evidentemente, o pastor dos pastores, o pastor maior, aquele que representa a Cristo, o vigário de Cristo, aquele que tem o primado sobre os outros bispos, aquele que é o sucessor do apóstolo São Pedro, que é o Papa. O Papa representa Nosso Senhor e tem o pastoreio universal sobre toda a igreja. Depois, na hierarquia, nós vamos encontrar os bispos das suas dioceses. Evidentemente que nós temos os cardeais, mas é um cargo honorífico e um cargo em que o cardeal ele tem uma função atrelada visceralmente, organicamente ao trabalho do Papa. Mas, sacramentalmente, podemos dizer a figura do bispo e suas dioceses, os presbíteros, nós padres, colaboradores dos bispos, na maioria das vezes trabalhando em paróquia, e os diáconos no grau insubordinado, do qual as mãos são impostas para o serviço e não para o sacrifício, como é nosso caso de nós padres. Mas que fique bem claro que dentro da igreja, os pastores são os ministros ordenados que têm a função de governar, de santificar e de ensinar o povo. Aqui está os munos, que tanto o bispo, o sacerdote, presbítero, quanto o diácono tem, o munus docenti, de ensinar o povo os caminhos do céu, o munus, sua potestade de governo, e justamente também o munus santificante, o munus de patente de governar e o munus santificante de santificar quando administra os sacramentos. Mas nesse momento, nós não apenas recordamos aqueles que são, por sua ordenação, em virtude da sua ordenação, em virtude do chamado de Deus, os pastores da igreja, mas também todas as pessoas que têm cargos. Por exemplo, um pai de família, uma mãe de família, tem debaixo da sua responsabilidade seus filhos. Então vocês que são os pais, vocês têm essa missão de pastorear os seus filhos. Não só financeiramente, não só na questão educacional, na questão de tratá-los para que realmente possam viver adequadamente na sociedade, mas também uma função espiritual, porque os pais são os primeiros evangelizadores dos seus filhos. Nós podemos dizer também os professores com relação aos seus alunos, podemos dizer também os empresários, os patrões com relação aos seus subordinados, aos seus subalternos e empregados. A figura do pastor que vai emanando e vai derivando em outras figuras também, dentro da nossa sociedade, de acordo com pessoas e em pessoas que têm algum tipo de autoridade e de responsabilidade sobre outras pessoas. Mas, de uma forma muito mais clara, contemplamos a Jesus, o bom pastor. E Jesus vem dizer que coisa interessante, que as suas ovelhas, e nós somos as suas ovelhas, nós escutamos sua voz e nós
o reconhecemos a Jesus como seu pastor. Há essa relação, eu posso dizer sacramental quando nós somos batizados, essa relação espiritual, porque o Espírito que está em mim, o Espírito Santo que está em mim, como diz São Paulo em Gálatas, clama Abba Pai. E reconhecendo no Pai o nosso Pai, reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, nosso Deus, e Jesus como nosso pastor também. E Jesus vem dizer que nós fomos dados pelo Pai a Ele. Nós somos presente, como diz o espanhol, regalo do Pai para o seu Filho desde toda a eternidade, porque pertencemos a Ele, porque somos suas criaturas, pertencemos a Ele porque fomos comprados, nós fomos adquiridos com seu sangue que foi derramado na cruz. E Jesus vem dizer e conclui aqui, eu e o Pai somos um. Se a gente vai lendo os versículos subsequentes, vamos ver que houve um mal-estar entre os judeus, porque eles entenderam que quando Jesus afirmou, eu e o Pai somos um, Jesus estava afirmando que ele é Deus. Como Jesus mesmo disse depois, em outro momento para os apóstolos, vocês estão pedindo para ver o Pai, mas quem me vê, vê o Pai, porque eu sou a expressão visível, eu sou a visibilidade do Pai invisível. Irmãos e irmãs, se ao mesmo tempo nós vamos contemplando a figura do pastor, e cada qual de nós somos pastores, uns mais, outros menos, porque até mesmo amigos, por exemplo, se nós temos amizades e que nós exercermos certo tipo de influência sobre essas pessoas que gostam da gente, evidentemente, também somos pastores. Mas também devemos meditar sobre a nossa condição de ovelhas que escutam e que são obedientes aos seus pastores. Seja os pastores da igreja, seja os pastores que Deus permitiu que passassem na nossa vida, como por exemplo um professor, como por exemplo um patrão, um chefe, etc. É muito interessante a gente meditar sobre essa figura da ovelha, né? Uma ovelha que pode ser rebelde, uma ovelha que pode ser obediente. E também a figura da ovelha dentro mesmo da própria igreja. É muito interessante, aqui eu recordo, por exemplo, a figura do grande Santo Ambrósio, que foi bispo de Milão. E aqui eu estou falando em meados do século IV, do século V, que Santo Ambrósio viveu. E teve um problema com o imperador Teodósio. O imperador Teodósio, que era imperador romano, que havia matado os judeus injustamente numa rebelião na cidade de Tessalônica, ou Salonica, do grego. Tanto que nós temos uma carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Mas São Paulo escreveu no século I, estou falando agora do século V, então por 400 anos mais para frente. E o grande Santo Ambrósio puniu um imperador. Olha que coisa interessante. O excomungando e não deixando que ele entrasse dentro da igreja. Dado momento, ele falou para o imperador, chegou aos ouvidos do imperador, o Senhor, você, né, vossa majestade, no mundo é imperador. No mundo você tem poder, mas aqui dentro da igreja, quem manda sou eu, porque sou bispo. No mundo você é rei, dentro da igreja você é ovelha. Dentro da igreja você é ovelha, ó imperador. Então, meus irmãos, minhas irmãs, somos chamados pelo Senhor, temos essa mentalidade também de ovelha. E sermos obedientes, pedirmos ao Senhor Jesus que os padres tenham a solicitude pelas suas ovelhas, mas ao mesmo tempo também as ovelhas tenham a obediência e tenham o amor, tenham a entrega do pastor para com elas e o padre tenha a solicitude das suas ovelhas para com ele. É muito interessante, sim, essa relação. A gente até lembra aquilo que o Papa Francisco falando para nós padres, para a hierarquia, de termos cheiro das nossas ovelhas, ou seja, temos este contato tão íntimo em que, de alguma certa forma, acontece essa osmose, essa identificação da ovelha para com o seu pastor. Porque também todos nós somos, de uma certa maneira, todos ovelhas. Me recordo aqui do grande Santo Agostinho, quando ele escrevendo para os seus diocesanos, podemos assim dizer, ele falando, para vós eu sou bispo, convosco eu sou cristão. Para vós eu sou bispo, convosco eu sou cristão. E todos somos ovelhas do mesmo pastor,
que é o Senhor Jesus Cristo. Qual é a nossa relação, queridos irmãos e irmãs, para estar com o nosso pastor? E o pastor está conosco. O pastor dá a vida pelas suas ovelhas, Jesus vai dizer. O pastor, ele não é mercenário. O mercenário trabalha por um salário. O mercenário, ele não tem comprometimento nenhum. Ele não tem esse elo, essa aliança. Ele não tem esse espírito de sacrifício, de se expor por amor às suas ovelhas. Aqui eu abro um parêntese, tentando fazer uma analogia em uma parábola com aquilo que acontece, por exemplo, na Palestina. Porque como somos homens e mulheres do século XXI, e na maior parte das vezes nós estamos nas cidades grandes, vivemos uma realidade urbana distoante da realidade rural, temos uma certa dificuldade para poder entender aquilo que Jesus está querendo dizer. Porque quando Jesus falava dessas parábolas, eram algo que as pessoas estavam vivendo e compreendiam e penetravam com muito mais acuidade aquilo que Jesus queria entender. Queria dizer para eles, eles consequentemente entendiam. Na Palestina diz que, por exemplo, se misturam os rebanhos. Cada pastor tem o seu rebanho correspondente e muitas das vezes os vários rebanhos vão pastar nos mesmos pastos. Porém, o pastor, ele coloca, ele nomeia as ovelhas pelo nome. E mesmo com os rebanhos misturados, pelo assovio, ou pelo tom de voz, pelo grito, ou até mesmo chamando pelo nome, as ovelhas vão saindo de onde estão, mesmo misturadas, e cada qual vai seguindo o seu pastor. Outra realidade que é muito interessante também sobre as ovelhas é que a ovelha é um bicho tonto. A ovelha ela tem uma visão focal, diferente do predador. O predador tem uma visão periférica. Por exemplo, um lobo ele caminha, ele tem as patas leves, caminha, não faz barulho, tem uma visão focal, ele espera o momento preciso para poder atacar sua presa, para poder caçar, tem paciência, caminha geralmente sozinho. De vez em quando o lobo ele se junta em uma alcateia. Isso quando acontece para poder derrubar uma presa muito maior do que ele. Porém, a ovelha não, a ovelha sempre caminha em rebanho. Daí que a gente vai entender que nós, enquanto igreja, devemos sempre pertencer a um grupo. Pertencemos a uma comunidade, pertencemos a uma realidade paroquial. Ovelha caminha com ovelha. Depois, a ovelha ela tem uma visão focal, não periférica, né? Eu tinha dito, o predador tem uma visão mais periférica porque ele contempla tudo. Já a ovelha tem uma visão focal. Traduzindo, se uma ovelha ela erra o compasso, erra o caminho, se existe um precipício, uma ovelha cai, todas as outras caem juntos. Por isso que a ovelha tem a necessidade de ter um pastor que dá o alimento no momento certo, um pastor que leva para os passos seguros, um pastor que até poda a ovelha, porque a ovelha vai criando, a sua lã vai crescendo, chega até o momento que aquela lã que foi feita, criada por Deus para protegê-la, acaba atrapalhando ela. Então, o pastor tosqueia a sua ovelha no momento oportuno. Que nós possamos aprender a tosquear as nossas ovelhas também no momento oportuno. A ovelha que sente a necessidade do seu pastor, mas que muitas das vezes é rebelde. Dizem que, por exemplo, quando uma ovelha ela tem muita rebeldia com o seu pastor, o pastor torce a patinha da ovelha para que ela fique manca, propositalmente. E pouco a pouco ele vai cuidando da ovelha até a ovelha ter um certo carinho pelo pastor, ter uma relação afetiva e afetuosa pelo seu pastor. Podemos dizer assim que Deus permite muitas das vezes coisas ruins aos nossos olhos acontecerem, dificuldades, adversidades, para que nós possamos nos aproximar cada vez mais de nosso Senhor, porque só nele podemos encontrar o nosso consolo. Mas também dizem que uma ovelha, quando ela está muito rebelde e o pastor coloca a ovelha no seu colo, no seu pescoço, ela se caga toda, defeca-se toda, urina-se toda, como um ato de rebeldia. A gente percebe isso muitas vezes, infelizmente, quando muitas vezes os paroquianos têm essa rebeldia com o padre. Mas uma das simbologias que o sacerdote tem quando usa a estola, que é aquele paramento que simboliza a autoridade do padre, que ele beija e ele põe, né, na altura do pescoço, significa essa ovelha também que
é colocada no pescoço do pastor. Tudo isso vem nos mostrar a relação entre o pastor e a ovelha. Mais ainda que nós possamos meditar sobre essa realidade pastoril. Queridos irmãos e irmãs, aqui eu faço uma referência a São João Crisóstomo. Ele dizia assim, São João Crisóstomo, um grande bispo, doutor da Igreja Santa do século IV para o V. Ele dizia assim, Jesus é o bom pastor de ovelhas. Jesus não pastoreia lobos. Ou seja, o dia que você quer ser o espertalhão, você quer ser aquela pessoa interesseira, você quer ser aquela pessoa independente a ponto de não precisar da proteção de Deus, Deus vai te deixar o léu. E você fatalmente vai ser prejudicado, fatalmente você vai se perder. Mas se você se colocar como ovelha, na simplicidade da ovelha, na humildade da ovelha, até mesmo na tonteria, podemos dizer, na ingenuidade da ovelha, na sua simplicidade, aos olhos do mundo você vai ser totalmente tonto, totalmente desprezível, mas na sua fraqueza, na sua debilidade, na sua ingenuidade, na sua inocência, se nós formos essas ovelhas e ovelhas de Jesus, teremos a proteção do bom pastor que vai nos defender com o seu cajado. O cajado do pastor simboliza isso, a autoridade de expulsar o lobo quando vê um lobo chegando, mas ao mesmo tempo também aquela curvalidade do cajado, do báculo, os nossos bispos simbolizam isso, de trazer para si a ovelha que está distante do seu rebanho. Vamos ser ovelhas de Jesus. Vamos ser ovelhas, não lobos, como nos lembra São João Crisóstomo. Jesus não pastoreia lobos. Lobos caminham sozinhos. Mas ovelhas de Jesus e pastores dos nossos irmãos e rezando por todo o nosso clero católico. Que o Deus eterno, todo-poderoso, vos abençoe e vos guarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.